Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com o programa Palavra de Fé. Programa esse que tem como objetivo trazer uma palavra de fé, de esperança, de amor. Programa esse que tem realmente o desejo que você busque o Salvador, que você entregue a tua vida para Jesus Cristo, que tem o seu nome escrito no livro dos céus, no livro da vida, que você venha pertencer ao reino de Deus. No programa passado, nós estamos falando sobre a questão de sermos livres da escravidão, ou seja, muitas vezes nós fazemos coisas que não desejamos e as coisas que nós desejamos acabamos praticando. E nós vimos que essa ansiedade, essa angústia em nossos corações tem uma causa, né? E essa causa é uma compulsão, um pecado que tem nos dominado. E isso nos traz o que? Essa intranquilidade, a falta de paz. E nós compreendemos que essa falta de paz, na verdade, é porque falta fé. Quando nós temos fé, a fé ela vai sufocar a dúvida, vai matar essa dúvida, vai retirar a ansiedade, a preocupação de dentro dos nossos corações. Então, o remédio natural que nós temos para trazermos a paz aos nossos corações é a fé em Deus. É saber que Deus é todo-poderoso, que, como diz a palavra de Deus em João 8,32, seu Filho vos libertar, ou seja, Jesus, verdadeiramente seremos livres. Ou seja, o Senhor quer que nós sejamos completamente livres, ou seja, precisamos dessa liberdade. Agora, esse pecado que está dentro de nós, esse desejo que está dentro de nós, ou seja, na nossa carne, ele traz mentiras, enganos, e esse engano, essa mentira, ou seja, esses pensamentos ruins, eles alimentam a intranquilidade, alimentam a falta de fé. Então, essa incredulidade em nossos corações são alimentados pelo engano que o diabo produz em nossas mentes. E nós lemos e falamos, sobre 4 tipos de mentiras. Eu quero retomar esses 4 tipos de mentiras. Primeiro, você crê que Deus não é fiel, primeira mentira. Segunda mentira, você crê na mentira que o hábito para o qual a sua carne quer atraí-lo em escravidão vai satisfazer uma necessidade que está bem no fundo da sua alma. Terceira mentira, você crê que esse hábito, ou seja, esse vício é mais forte do que o poder de Jesus Cristo. Quarta e última mentira, você crê que o hábito ou atitude errada faz parte de você. E nós demos um exemplo daquela pessoa crítica que está sempre criticando os outros e acha que ela mesma é mentira, ela é crítica, ou seja, automaticamente a crítica faz parte dela. E nós falamos que não, nós falamos que o Senhor quer que nós sejamos e tenhamos uma mente de Cristo, parecida com Cristo, ou seja, eu tenho que falar como Cristo falava, pensar como ele pensava, ouvir como ele ouvia, agir e reagir como ele agia e reagia. Então nós temos um desafio de chegarmos até a imagem, até a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. E a única forma que eu tenho para chegar nessa imagem, nessa estatura, é deixando que o Espírito Santo de Deus, ele me conduza, deixando que o Espírito de Deus, ele me domine, ele tenha domínio sobre a minha alma. E isso é fundamental. Então nós temos assim algo interessante. Essas mentiras do diabo só podem ser combatidas com antídoto. Ou seja, essa mentira do diabo é como se fosse um veneno de cobra. E então nós precisamos de um antídoto para combater esse veneno. Como é que se combate uma mentira? Através da verdade. Então a verdade, ela anula os efeitos da mentira. Então quando o diabo coloca e diz que Deus não é fiel, a Bíblia diz que Deus é fiel.
apesar de muitas vezes eu não ser fiel a Deus, Ele continua sendo fiel. Ele jamais perde essa característica que é dele. Deus é fiel. Então eu combato a mentira com a verdade. Outra coisa muito interessante, quando você crê que o hábito na sua carne, né, que quer atraí-lo, que quer na verdade satisfazer o desejo do teu coração, saiba que quando você está em Cristo, você é uma nova criatura, todas as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Quando você é realmente conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você jamais vai satisfazer os desejos da tua carne. É o Espírito Santo que te traz essa completude. É o Espírito Santo que te traz uma vida com abundância. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão, ou seja, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para trazer vida e vida com abundância. Então eu creio na palavra de Deus que o Senhor veio me trazer vida e vida com abundância. Então eu creio na palavra de Deus e essa fé, ela mata, na verdade, essa dúvida. Outra questão muito interessante é que você quer que o vício é mais forte do que o poder de Jesus. Que mentira absurda! A Bíblia diz que Deus colocou Jesus sobre todos os nomes e que um dia todos os nomes vão confessar que Jesus Cristo é Rei, que Ele é o Senhor. Todo o joelho vai se dobrar diante de Deus. Então o nome hoje de Jesus é o nome sobre todos os nomes. Outra mentira do pecado em nossa carne é que você tem atitudes erradas porque faz parte de você. Que coisa terrível! Você tem a mente de Cristo, Cristo reina em você, dentro do teu coração você abriga o Espírito Santo de Deus, é a maior promessa que nós temos, a maior riqueza que nós temos. Então nós podemos sim ser pessoas diferentes e somos desafiados a cada dia a ser mais santo, cada dia ser mais parecido com Cristo, e isso é possível sim, desde que você creia e confie em Jesus, que os teus olhos estejam voltados para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas continuamos ainda. O que facilita então esse engano? Nós vamos ver aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 15, que diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus, quando morreu, ele foi lá no inferno, a Bíblia diz, ficou 3 dias, e ficou lá no inferno, e lá ele retirou das mãos do diabo a chave da morte e a chave do inferno. Então Jesus, ele tirou o poder da morte das mãos do diabo. Mas pastor, por que ainda a morte? Por que ainda às vezes eu tenho medo da morte? Jesus tirou o poder do diabo da morte. Mas o diabo ainda tem esse medo da morte e as pessoas têm medo da morte. Esse medo da morte, na verdade, acaba muitas vezes fortalecendo Satanás. Então, o poder da morte foi retirado, a chave da morte foi retirada das mãos do diabo, mas as pessoas ainda têm medo da morte. Agora, por que medo da morte? Primeiramente, tem que compreender, existe uma morte que nós chamamos de morte física. Todos nós vamos morrer. A maior certeza que nós temos depois que nós nascemos é que um dia nós vamos morrer. E a morte é como uma fila, e cada um tem uma senha, e chega um momento que o Senhor diz a senha, que chegou a hora, porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo para morrer, né? Tempo para construir, tempo para destruir. Então há tempo para todas as coisas. Então há tempo para morrer. A maior certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. É uma morte que nós chamamos de morte física. Há também uma outra morte, que é a morte espiritual,
que é essa morte espiritual? Essa morte espiritual é o seguinte: todos nós ou pertencemos ao reino de Deus ou pertencemos ao reino das trevas, ao reino do mal. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nossos nomes são escritos no livro da vida, pertencemos ao Senhor. Ou seja, a morte não tem mais domínio sobre nós e quando nós morrermos, nós vamos ressuscitar, estaremos com Jesus lá nos céus, no paraíso. Então é uma certeza que nós temos que um dia estaremos com o Senhor para todo sempre. Pastor, e aqueles que não aceitaram Jesus e aqueles que não quiseram se dobrar ao domínio dele? A palavra de Deus é muito clara, é céu ou inferno, é o reino de Deus ou o reino das trevas. Ou seja, hoje ainda há um tempo para você dizer: Senhor, eu te quero, eu desejo o Senhor, eu quero andar contigo, eu quero que a minha vida seja completamente sua. Ok, há um outro tipo de morte? Que é uma morte da alma, que é uma morte muito interessante, é essa morte da alma, ou seja, a morte das emoções, a morte do intelecto. Então, nós temos que compreender que tipo de morte é essa morte da alma, né? Essa morte da alma é algo muito interessante. Ou seja, quando nós temos medo, e esse medo alimenta o engano de Satanás, faz com que a nossa alma ela fique ansiosa, ela fique perturbada. Então essa morte da alma faz com que ela dê vazão para que a carne procure satisfazer, na verdade, os desejos da alma, as necessidades da alma. Então esse medo da alma, por exemplo, vamos supor que você tenha chegado tarde em casa e você teme que a tua esposa ela brigue contigo. Então você acaba mentindo, aplicando uma mentira para tentar fazer com que você não brigue com a tua esposa. E você talvez lá dentro você diga: não, mas é uma mentirinha. Minha esposa não vai entender, não vai compreender com quem eu estava saindo, não vai gostar, vai brigar comigo, então eu vou inventar uma pequena mentira para me safar. Essa pequena mentira para se safar é por causa do medo da alma. Ela dá vazão para a tua carne, influencia você para que você fique de bem com a tua esposa. Por quê? Porque você não quer brigar com ela. E até você dá uma desculpa que essa mentirinha não tem nada a ver, automaticamente é melhor mentir do que falar a verdade. Eu digo o contrário. É melhor uma mentira, é melhor uma verdade amarga do que uma doce mentira. Ou seja, sempre é melhor a verdade. Por pior que seja. Por quê? Porque se você mente, você vai ter que alimentar essa mentira com outras mentiras e você fica preso a esse vício. Por quê? Porque você tem que enfrentar a situação. Por quê? Porque você pode perder a confiança que a pessoa tem em você. E se a pessoa perde a confiança em você, o teu relacionamento está em perigo. Então viva e fale sempre a verdade, doa quem doer. Ou seja, você precisa enfrentar a situação. Claro, você não precisa pegar e falar de uma vez toda a verdade. Você vai esperar o momento certo, você vai estar em oração, mas você vai falar a verdade. Você precisa esperar um tempo certo e a forma certa para falar a verdade. Mas a verdade sempre tem que dominar. Muito interessante, às vezes a pessoa está presa a outros vícios, como por exemplo a beber álcool. E aí o que a mentira, né, a carne vai te dizer para você? Olha, você não vai ser feliz a não ser que beba álcool. Ou seja, a tua alma ela tem um turbilhão dentro de você, você está vivendo de repente circunstâncias complicadas, você teve alguma perda, você está instável, você está desequilibrado e você precisa de alguma coisa que supra essa tua necessidade. E aí a carne vai dizer: olha, se você beber, você vai ser feliz, se você beber, você vai esquecer. Na verdade, você nunca esquece,
Você esquece apenas naquele momento daquele problema, mas o problema está lá te esperando, batendo na tua porta, e talvez no outro dia você vai ter que beber mais, ou quem sabe até usar outros tipos de drogas para tentar superar aquele problema que você não está conseguindo vencer. Então, na verdade, essa mentira, né, esse pensamento que a carne coloca dentro de você, que você só vai ser feliz, só vai ter paz se você beber, é um grande engano, é uma grande mentira. Olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 16, versículo 24 a 26. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Muito interessante a palavra vida no versículo 25, que diz assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Essa palavra vida, né, no grego, ela tem o sentido de alma, ou seja, vida tem o sentido de alma. O que é alma? A alma é a sede dos meus pensamentos, a alma é a sede das minhas emoções e a alma é a sede da minha vontade. Então, na verdade, Jesus não está falando em perder a vida eterna, está falando em perder a sua alma, a vida da alma. Então, muitas vezes nós tentamos salvar essa vida, né? E a Bíblia é bem clara que quem tenta salvar essas intenções, essa razão, esse sentimento, essa vontade que está na alma, ou seja, quem tenta satisfazer os seus desejos da alma, e muitas vezes o desejo da alma não está conectado com o Senhor, acaba sendo o desejo da carne, vai perder a sua vida. Ou seja, vai se afastar de Deus e vai morrer nesse sentido aqui. Então, agora, o que eu preciso fazer então para encontrar realmente ao Senhor e conseguir salvar a minha alma? Você então não vai encontrar vida na sua alma a não ser que ceda essa vida para Jesus. Então, a verdadeira vida, aquela vida abundante, aquela vida plena, só vai ter quem tem Jesus. Então, na verdade, a tua alma também às vezes luta contra ti, porque a tua alma ela quer ser rebelde, a tua alma quer ser independente, ela acha que é livre, mas na verdade ela está sendo escrava de enganos, de mentiras do diabo e também de mentiras, enganos do seu próprio pecado, da sua própria carne, dos seus próprios desejos. Quando você entrega a tua vida ao Senhor, você entrega por completo, alma, carne e espírito. O espírito, na verdade, é o que está mais pronto para se entregar. É o mais interior do nosso ser, mas é aquele que veio de Deus, um dia vai voltar para Deus e tem uma necessidade intensa de Deus. Por isso que muitas pessoas nunca estão satisfeitas e realmente nunca vão se satisfazer, porque as coisas do mundo, por melhor que sejam, jamais vão completar a necessidade maior que nós temos. Pastor, qual é a nossa maior necessidade que nós temos? A nossa maior necessidade que nós temos é de Deus. Na verdade, o nosso homem interior, a nossa alma e o nosso espírito, ele clama pelo Senhor. Ele clama por estar perto de Deus. Ele busca a Deus. Essa é a verdade. Nós temos também algo interessante. Às vezes uma mulher que está alcoólatra, ela se torna escrava do álcool devido ao medo da morte. Mas qual é esse medo da morte, né? Ela pensa que o álcool realmente vai satisfazer as suas necessidades. E ela não conhece, ela não sabe que o único que pode satisfazer e que tem o poder para fazer, para satisfazer as necessidades é o Senhor Jesus. Então ela morre, né?
Então, se essa mulher pensar em morrer para sua carne e confiar que Deus lhe dará a paz e o conforto que havia recebido por meio do álcool, surgirá imediatamente um medo terrível dentro dela. Qual é o medo? É um desconforto. Esse desconforto ele é poderoso e ela vai ser convencida que ela só vai eliminar esse desconforto se porventura ela beber. Então, quando ela confia no álcool para obter paz, em vez de confiar no Senhor, ela está alimentando o engano. Por isso que a Bíblia diz, em Romanos capítulo 7, que ela está fazendo o que ainda odeia. Então, ela está ainda permitindo ser escrava do pecado. Muito interessante. Então, quais são os nossos maiores temores, na verdade? Por que nós ainda temos medo da alma? Então, primeiro medo. São duas perguntas. Então, a primeira pergunta é: que valor tenho eu nesse mundo? Talvez você esteja perguntando: eu não tenho valor. Eu já falei outra vez, mas vou repetir, que é muito interessante sobre a questão de ter valor. Uma certa feita, um menino, o pai disse: olha, eu tenho que vender esse anel. O menino ele foi, na verdade, buscar o pai, que era um pai muito sábio, e ele queria que o pai desse dinheiro, e ele disse: olha, eu até te dou dinheiro, mas somente se você vender esse anel. E colocou um valor até bem alto. E o rapaz saiu para vender. E saiu num lugar e para o outro e não conseguia vender aquela joia que o pai tinha lhe dado. Mas ele não falou que tipo de joia, que valor aquela joia tinha. Só falou que poderia vender a partir de tal valor. Ninguém queria dar aquilo que aquele rapaz estava oferecendo. Passou um tempo e ele chegou num joalheiro. O joalheiro olhou, examinou, avaliou aquela joia e disse assim: olha, eu vou te dar um valor muito maior do que você está vendendo. Só que o pai disse: olha, se porventura alguém te oferecer um valor maior, você não vende, você vem e me consulta. E ele voltou e consultou o pai. E o pai disse: meu filho, você na verdade está surpreso, porque esse anel vale muito mais do que você pensava. Esse anel é você. Você não sabe o valor que você tem. Quantas pessoas vivem nesse mundo sem saber o valor que elas realmente têm? Elas acham que as pessoas estão avaliando elas, sabem o valor. Agora, aonde que foi esse rapaz? Ele foi no joalheiro, e o joalheiro, que é especialista, ele efetivamente sabia avaliar o valor que o anel tinha. Então você está dando ouvidos para muitas pessoas que, por melhor que sejam, elas não são especialistas. Você deve ir no autor da tua vida, que é o joalheiro, o supremo joalheiro, aquele que conhece o valor que você tem, porque ele que te criou, ele sabe realmente o valor que você tem. Então, primeira pergunta, primeiro medo é esse: que valor eu tenho nesse mundo? Muitas vezes, quando nós não sabemos o valor que nós temos, nós não nos sentimos importantes, então emerge um medo da nossa inutilidade, ou seja, pensamos que somos inúteis, não temos valor, não temos importância. E isso faz com que nós venhamos a sentir medo das pessoas. Muitas vezes esse sentimento de medo, de não sabermos o valor que nós temos, é causado às vezes pela rejeição que as pessoas agem conosco. E muitas vezes nós preferimos agir dentro de uma pressão, ou seja, usar máscaras para agradar as pessoas, para que nós não venhamos a sentirmos rejeitados, e isso faz aumentar ainda mais o sentimento de inutilidade, o sentimento de vazio, o sentimento de significado, o sentimento que nós não temos o
valor real em nossas vidas. Então, queridos, nós precisamos realmente compreender que nós temos um sentimento de significado, de valor dentro do nosso coração. Só Jesus Cristo é o único que pode prover esse tipo de significado. Ao confiar e depender dele, nos sentimos valorizados por ele. Ele é o joalheiro, ele é aquele que realmente nos conhece e sabe que verdadeiramente nós somos valiosos. Em 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, ante o perfeito amor lança fora todo medo. Então você, na verdade, experimentará tormento quando sentir insignificante e sem valor. Talvez uma autoridade na tua vida falou que você não tinha valor. Talvez os pais, professores, um chefe falou que você não tem valor. Mas você precisa acreditar, você é joia rara, você é menina dos olhos de Deus, você é precioso, preciosa aos olhos do Senhor. A segunda pergunta que não quer calar é: será que as minhas necessidades vão ser realmente supridas? Vou alcançar os meus alvos? Então isso tem a ver com as nossas necessidades, sejam físicas, emocionais, intelectuais, ou seja, todos os tipos de necessidade que nós temos. Então, na verdade, quando nós damos ouvidos às mentiras de Satanás, ele diz para nós que nós não temos valor, que nós somos insignificantes, e também nos colocam dúvidas se as nossas necessidades vão ser realmente supridas. Então, quando a Bíblia diz que o medo é resultado, então, de não recebermos e não aceitarmos o perfeito amor de Deus. Então, se você recebe o perfeito amor de Deus, o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Então, na verdade, nós precisamos compreender, quando você aceita Jesus, quando aceita Deus no teu coração, a Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem amor, Deus não possui amor, Deus é o próprio amor. Então você tem uma aliança com Deus, você é amado de Deus, Deus te ama demais. Tanto que a Bíblia diz que Ele enviou seu Filho para morrer no teu lugar. Então essa mentira nos diz que o amor de Deus depende de nosso desempenho, ou seja, para você ser amado por Deus, você tem que ser digno do amor dele. Isso é uma grande e terrível mentira. Deus te ama do jeito que você é, apesar do que você é, mas Ele não te vê como você é ou como você está. Deus te vê como você será, ou seja, através de Jesus. Deus te vê não pelos teus desempenhos, Deus te vê pela natureza que Ele te fez, porque Deus sempre fez aquilo que era bom, nunca o que é ruim. Então você é o melhor dessa terra, você é muito bom aos olhos de Deus. Quando nós compreendemos isso, não cremos mais nessas mentiras, ou seja, nós sim temos valor, Deus vai suprir as minhas necessidades, porque Deus me ama, essas mentiras caem por água abaixo. Então eu quero agora orar por você e dizer: Deus está no controle, Ele te ama, você tem valor. Deus vai suprir todas as tuas reais necessidades, porque Ele quer te fazer feliz, mas principalmente Ele quer que você esteja perto dEle, Ele quer se relacionar com Ele, Ele quer ter intimidade e relacionamento contigo. Se possível, feche os teus olhos. Deus amado e Deus bendito, nós colocamos essas pessoas que estão olhando, ó Pai, essa programação, que o Senhor consiga colocar na mente delas, no coração delas, que elas têm valor, que o Senhor vai suprir todas as suas legítimas necessidades, que o Senhor as ama e lhes quer bem, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.
Eu sou o pastor Adão Lemos, do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!